está em casa também pode participar com a gente. Agora a gente vai continuar com o nosso quadro SOS Ver Mais, que a gente está falando sobre alergias e tem muitas perguntas, doutora. Vamos ver o que a gente consegue ajudar o pessoal aqui. Deixa eu tentar pegar por ordem aqui, quem mandou primeiro aqui, a Mari. A Mari disse, gostaria de saber, tem uma filha de 8 anos, sempre à noite ela tem uma tosse seca e se queixa de dor de cabeça. Uma dor que dá e logo some. Será que é alergia? Então a Mari está perguntando. Mari, logicamente pode ser alergia também, porque as doenças alérgicas que acometem o trato respiratório, elas podem se manifestar com tosse. Mas aí entra um monte de diagnóstico diferencial, né? Pode ser uma sinusite, pode ser rinocinusite crônica, refluxo. Então o ideal é que se pesquisa, mas dentre as coisas, né, os diagnósticos a se pensar, a alergia cabe sim para diagnóstico. Tá, né? tem uma outra pergunta aqui, a pessoa não mandou o nome, então peço mais uma vez que vocês mandem pelo menos o nome de vocês e se der, de onde nos assistem. Aqui diz assim, minha filha tem 2 anos, é alérgica a poeira e a flores, o que tenho que fazer para prevenir? Ah, certo. Então assim, se já existe esse diagnóstico, porque assim, na poeira o que tem? Vários alérgenos. Então na poeira você tem ácaro, mais de uma espécie de ácaro, você pode ter fungos, você pode ter restos de barata, você pode ter escama dérmica de animais. Então a primeira coisa é realmente entender assim, bom, é poeira doméstica, é prevenir, tirar tapetes, coisas estofadas, limpar com pano úmido, mas tem um diagnóstico específico, né, de o que é desta poeira doméstica que acomete. E flores a mesma coisa, diferente do que muita gente pensa, as flores que mais dão alergia, na verdade, são associadas a essas flores feias, né? Flores de gramíneas, a gente nem enxerga, porque são os pólens. Então, fazer o diagnóstico, depois do diagnóstico ver como que consegue evitar, depois tratar e depois pensar na imunoterapia específica, que é um tratamento que funciona muito bem. Isso, a gente vai tentar reforçar ainda a imunoterapia hoje. Olá, tenho rinite, é o Jarbas, da IFAP, Chapecó. Jarbas, obrigada. Ele fala, tenho rinite, só que agora a alergia está indo para os ouvidos, eles param de produzir cera e começam a escamar e coçar. O que posso fazer para aliviar esse sintoma? Obrigada a você. Então, Jarbas, como você tem rinite alérgica, provavelmente você produz pouca gordura e tem poucas secreções em geral. Então, é comum o paciente com alergia respiratória produzir pouca cera. Agora, se começou a coçar, tem 2 diagnósticos. Ele está fazendo uma doença chamada dermatite atópica, que está relacionada à rinite, e é um eczema, tem que tratar, fazer o diagnóstico, ou dermatite de contato. Pacientes com alergia têm tendência a fazer outras alergias. Então, de repente, ele pode estar alérgico, por exemplo, a um produto que vai no cotonete. O cotonete tem um conservante, por incrível que pareça. E pacientes alérgicos a esse conservante, quando usa cotonete, pode começar a ter alergia. Olha só. Então, o ideal é o quê? Fazer diagnóstico específico, né? Sempre assim, diagnóstico específico, né? Tem alergia do quê? Primeira resposta, tem que pesquisar sempre. bem. Tem que pesquisar. Olá, tem dias que eu sinto muita coceira nos braços e a garganta parece que tranca. Tenho percebido que alimentos que possuem corantes pode ser alergia a todo tipo de corante ou não? É a Cassiane do Presidente Médici. Cassiane, obrigada pela participação. E aí, doutora? Então, Cassiane, assim, ó, diferente do que todo mundo pensa, corante artificial dá um pouquinho menos de alergia do que a gente acha. Então, às vezes, o paciente tem essa sensação de garganta trancada e prurido porque ele tem alergia, mais provavelmente alguma proteína alimentar. Então, é mais comum o paciente ter alergia para proteína de leite, de ovo, de trigo, do que ele está fazendo especificamente uma alergia a corante. E, às vezes, o paciente percebe que é corante, mas quando você pergunta, ele fala, então, quando eu como a cenoura, quando eu como a beterraba, quando eu como a gelatina. Ou seja, corante da gelatina artificial, da beterraba e da cenoura beta-caroteno. Então, tem bastante, assim, como que eu posso dizer, bastante assunto sobre o corante, mas de fato dá pouca alergia. De novo, tem que investigar. Tem muito jeito de ser alergia o que ela tem, alimentar inclusive, mas provavelmente, acredito eu, que não seja o corante. Olá, meu nome é Simone. Obrigada, Simone, pela participação. Sofro muito, meu nariz sempre trancado e arde muito. Tem dias que espirro o dia inteiro. Gostaria de saber se é rinite e como descubro do que é. Se existe algum exame. Obrigada a você. Então, boa tarde. O sintoma que ela tem é de inflamação nasal constante, né? Nariz obstruído, espirra muito, coça. Então, é uma rinite, é uma inflamação. Pode ser uma rinite alérgica, pode ser uma rinite porque tem desvio de septo, pode ser uma rinite associada à polipose nasal. Então, tem como diagnosticar? Sim, tem que passar no especialista em alergia, né, assim, realmente, e tem que ser feito alguns exames que vão dizer para ela do que ela tem alergia e, fora isso, melhorar um pouquinho, né, a história dela, né, numa consulta e o exame físico. Então, a gente não vive um sem outro. Em alergia, assim, sem história clínica a gente não fecha diagnóstico, sem exame clínico a gente não fecha diagnóstico e sem os exames específicos para alergia a gente também não fecha diagnóstico. Tem que investir nisso, né? Tem que investir tempo, tem que que tratar, assim, ó, diferente do que todo mundo está habituado.
20 a 30% da população tem rinite alérgica. E eu diria que eu não sei se 10% dessa população trata. E a rinite alérgica impacta em qualidade de vida mais do que a asma. Qualidade de vida da pessoa e da família inteira, né? Da família inteira e assim, ó, trabalho, vocês trabalham com público, qualquer pessoa, você está conversando com a pessoa, você está um cirurgião ou um dentista ou alguém que mexe com alimentos, o nariz pingando, quer dizer, não consegue trabalhar. Então impacta muito, perde-se dias de trabalho. Então, assim, o que eu gostaria é que as pessoas pensem e procurem diagnosticar e tratar, porque tem tratamento e o tratamento funciona muito bem. Tem muito mais perguntas aqui. Oi, boa tarde. Nessa época eu tenho muita coceira no nariz, crise de espirro, nariz escorrendo, só na parte da manhã e quando vai anoitecendo. Gostaria de saber se é só alergia ou rinite mesmo. É a Karen de Xanxerê. O pessoal de Xanxerê, obrigada pela participação. Obrigada, Karen. Então, a rinite alérgica é um tipo de alergia. Então dá para dizer que é alergia e é rinite, né? Mas assim, ó, ela falou uma coisa tão interessante, porque ó, esses pólens que a gente fala do azevém principalmente, tem uma característica, o azevém tem um ritmo circadiano biológico, que ele faz o quê? Ele abre a flor de madrugada e ele abre a flor no final da tarde. Todos os pacientes com alergia a pólen normalmente pioram no começo da manhã e no final da tarde. Então, normalmente o que a gente pede para pacientes assim, fechar vidros, tá? Então pode olhar o dia, olhar o sol, deixar o sol entrar, mas fechar vidro. Secar as roupas dentro de casa, para as roupas não pegarem pólen lá fora, parece simples, mas ajuda muito. Fechar o vidro do carro. Evitar de fazer caminhadas no comecinho da manhã e final da tarde, é muito gostoso, mas se o paciente é muito alérgico nesse período, principalmente assim, setembro, outubro e novembro. Tem que ver os prazos de compras, né? Teria que evitar, né, nesse período, basicamente, e tentar fazer o diagnóstico de novo. Que planta que é, né? Porque nós não temos só azevém, temos outras, mas o mais comum aqui realmente é azevém. Aqui, boa tarde, me chamo Deloci Fagundes. Obrigada pela participação, pela audiência. Eu moro no Santo Antônio. Depois que descobri que tenho diabetes, começou umas alergias em forma de bolinhas e se transformam em feridas muito difíceis de curar. E sinto muita coceira também, diabetes tipo 2. Já fiz a troca de medicamentos e não resolveu. É bem específico, né, doutora? É bem específico. Teria que... Tem vários diagnósticos diferenciais aí para entrar, né? Porque ela pode ser depois do diabetes, pode ter uma relação com a hiperglicemia, altera um pouco o metabolismo de pele, pode dar prurido, mas ela pode, independente do diabetes, estar com uma dermatite de contato, ela pode, de fato, estar com uma dermatite relacionada ao medicamento, não é tão comum na forma como ela está falando. Tem a Cília aqui mandando beijo. É minha médica quando eu morava em Chapecó, maravilhosa, está elogiando aqui. Beijo para Miriam Galvez, que sempre está ligadinha aqui. Lucinéia Alencar, do bairro Presidente Médici, gostaria de saber o que pode ser muita coceira no corpo, principalmente nas pernas. Então, muita coceira no corpo, principalmente nas pernas, pode ser várias coisas, né? Assim, o sintoma cardial da alergia é o prurido, é a coceira. Então, se um paciente vem e diz, acho que eu tenho alergia, mas não tem prurido no órgão-alvo que ele tem alergia, a gente geralmente pensa em muito mais, assim, outros diagnósticos. Então, se ela tem prurido, pode ser uma doença alérgica? Pode. Pode ser o quê? Pode ser dermatite de contato, pode ser dermatite atópica. Agora, pode ser outras doenças específicas de pele, pode ser falta de hidratação da pele, muito comum também. Então, num primeiro momento, qualquer paciente com muita coceira na pele, a primeira coisa é usar pouco sabonete e hidratar. Mas tem que investigar. Tá, e aí a imunoterapia que a gente começou a conversar, né, já falou bastante e tal, mas é o melhor para tratar então, doutora? A gente tem que lembrar assim, ó, a alergia eu tenho que abordar fazendo diagnóstico, evitando contato, usando medicamento e mudando a resposta imune. O único tratamento que muda o curso natural da doença alérgica é a imunoterapia específica. Mas ela tem que ser acompanhada do restante e acompanhada de um diagnóstico específico do alérgeno para que ela seja uma imunoterapia específica e funcione. Essa imunoterapia, ela é através de vacinas? Ela é medicação? Porque tem que ser constante também, né? Não é a vida inteira, mas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, paciente alérgico a pólen. Como que a gente faz imunoterapia? A gente tem os laboratórios que produzem isso, então a gente orienta o paciente a utilizar medicamentos que são sublinguais ou injetáveis. Então, assim, isso é produzido em laboratório. Normalmente, ele tem que ser encomendado por médico e acompanhado, porque o risco eu vou estar dando o alérgeno para o paciente que é alérgico àquele alérgeno. Então, ele é feito de uma forma no qual eu uso uma dose muito baixa do alérgeno e mantenho um intervalo constante e um aumento regular e um tempo prolongado. E isso induz o que a gente chama de tolerância imunológica. Então, é a forma como eu apresento esse alérgeno no paciente muda a resposta. Então, ele é um tratamento onde você tem um produto, esse produto é manipulado, feito em laboratórios específicos para imunoterapia,
alergia, mas ele é um procedimento médico porque ele tem que ser feito com orientação, existe risco. Então o paciente, por exemplo, faz imunoterapia para alergia à abelha. Funciona? Funciona muito bem. Abelha, vespa, formiga, ácaro, pólens, mas tem que ter acompanhamento porque eu vou estar injetando no paciente o veneno da abelha ao qual ele é alérgico. Então ele é um tratamento médico, no qual se usa um produto que você tem os laboratórios específicos para fazer e que funciona muito bem. E é prolongado, mas não é para a vida toda. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Sim. Obrigada pela participação de todo mundo. Ficaram algumas perguntas aqui, mas depois a gente responde. Obrigada mais uma vez pela audiência. Uma excelente tarde para vocês. O Ver Mais volta amanhã, cheio de diversão e informação para você. Beijo, até lá.